Olá, galerinha, tudo bem? Vamos aí a mais uma explanação aí sobre a história do Brasil, o Brasil colonial, especificamente os governos gerais. Então, em 1548, então o seu João III, que era o rei de Portugal, né, ele decide então pela criação dos governos gerais. Por que ele decidiu isso? Porque ele já havia percebido, né, que as capitanias hereditárias não tinham dado certo. Das 15 iniciais, apenas duas se desenvolveram, Pernambuco e São Vicente, e ele estava preocupado realmente em perder essas terras aí para as mãos dos franceses que estavam atacando a costa brasileira constantemente. Então, para evitar que essas terras fossem tomadas por outros povos, ele decide então criar os governos gerais. Ponto importante é que os governos gerais eles não substituíram as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias continuaram existindo juntamente com os governos gerais. Tá? Isso é muito importante, porque senão às vezes tem aquela impressão que a capitania durou até aqui e dali para frente não houve mais. Não, elas continuaram existindo juntamente com os governos gerais. O objetivo dos governos gerais era justamente dar um auxílio, oferecer um favor, oferecer uma ajuda às capitanias, para que essas capitanias então pudessem se desenvolver, né? Então, para isso então foram criados alguns cargos de relevo. Primeiro, claro, o cargo aí de governador geral. O governador geral, então, era um representante do rei aqui na colônia. Então, ele tinha um grande poder executivo em suas mãos, um grande poder de tomar decisões em suas mãos. Juntamente com ele, então, veio o provedor-mor. O provedor-mor era aquele responsável pela cobrança de impostos em toda a colônia, né, reservado aí a parte que cabia ao rei, e também a redistribuição aí desses mesmos recursos para o financiamento de obras dentro da colônia, a construção de vilas, cidades, eventualmente o pagamento de alguns mercenários, o pagamento de alguns soldados para fazer a segurança e etc. Né, de alguns funcionários públicos, bem como da igreja, né, então ajudar aí na construção de colégios, seminários, jesuítas e todas essas questões. Então, o provedor-mor é aquele que provinha, né? Dava aí a grana que o pessoal precisava e também recolhia. Havia então também o ouvidor-mor. O ouvidor-mor era aquele responsável pela justiça, né? Então o ouvidor, aquele que está ouvindo ali, o cara reclamando, tá, fulano fez isso comigo, não sei o quê. Então o ouvidor-mor é que é o responsável pela promoção da justiça. De maneira geral, ele tentava resolver as questões judiciárias aqui mesmo na colônia. Então ele tinha essa autonomia de resolver algumas questões aqui. Quando, dependendo do crime, especialmente quando um crime envolvia algum nobre, alguma coisa, aí sim o caso, né, o processo era enviado para Portugal e lá se resolvia as questões. Né? Mas, na medida do possível, ele tentava resolver as questões judiciárias aqui mesmo na colônia. Então, esse era o ouvidor-mor. Junto a esses também veio os capitão-mor da costa. O capitão-mor da costa, ele tinha então o serviço de guardar a costa brasileira. Então ele ficava o tempo inteiro aí navegando em cabotagem pela costa brasileira, garantindo então que a costa estivesse segura contra piratas e corsários estrangeiros, em especial aí os corsários franceses que a todo momento vinham para cá para roubar o pau-brasil e para atacar aí as naus portuguesas. Né? Então essa era a função do governo geral. Claro que acabou gerando uma certa unidade na colônia,
né? Afinal de contas, como representante do rei, o governador-geral era uma figura de grande importância, né? Mas então o objetivo dele não era substituir as capitanias, mas sim ajudá-las a prosperarem, né? O primeiro governador-geral, então, foi o seu Tomé de Souza, né? O Tomé de Souza ele vai se instalar, então, na antiga capitania de Pereira Coutinho, né? Que é atualmente a Bahia, né? A história de Pereira Coutinho é realmente muito interessante, porque ela ilustra muito bem os problemas que haviam nas capitanias hereditárias. Então, seu Pereira Coutinho, que já havia sido governador na Índia e que agora estava ali assumindo a sua capitania no Nordeste brasileiro, ele sofreu então uma insubordinação, né? Um dos colonos que estava sobre o seu comando, o seu João Pereira, falsifica um documento real dizendo que aquela capitania já não pertencia mais ao Pereira Coutinho e pertencia ao João Bezerra, né? Então esse João Bezerra, ele falsifica esse documento e começa um levante contra o donatário, o capitão Pereira Coutinho. Pereira Coutinho, então, vendo a insubordinação, acaba tendo que fugir de sua capitania, foge para a capitania de Ilhéus, e aí com a ajuda da figura quase mítica aí da história brasileira, que vale muito a pena conhecer também, que é o seu Caramuru, né, que havia recebido terras, inclusive havia recebido uma sesmaria do Pereira Coutinho. O Caramuru ajuda a Pereira Coutinho a fugir para Ilhéus, onde lá em Ilhéus, então, Pereira Coutinho organiza um pequeno grupo de homens armados para retomar a sua capitania do seu João Bezerra. Só que durante o retorno, o Pereira Coutinho acaba naufragando, né, e acaba virando, então, comida de índio. Os índios tupinambás acabam o capturando e acaba, então, que ele já havia tido alguns problemas com os tupinambás, já havia feito guerra contra eles antes, e acaba, então, o capturando e o comendo em um ritual antropofágico. Então vai ser nessa capitania, na antiga capitania de Pereira Coutinho, atual Bahia, que Tomé de Souza vai instalar aí a primeira capital do Brasil, que vai ser Salvador. A gente diz que é a primeira capital porque era a primeira capital aí da colônia, né? Então, onde ficava então o governo geral. Junto com ele vem então alguns jesuítas, né? Vem o seu Manuel da Nóbrega, se instala também o primeiro bispado aqui no Brasil, então a igreja acaba enviando um bispo para cá, para organizar a catequese, para cuidar então dos assuntos religiosos na colônia. E esse bispo então vai ser o seu Pedro Fernandes Sardinha. E aí até é engraçado, assim, que não é engraçado, é meio trágico, mas acaba virando piada, sabe como é que é Brasil, né? Acaba virando piada porque o Sardinha virou comida, né? Também virou comida de índio, né? O que aconteceu? Durante uma viagem de retorno de São Vicente, onde ele iria aportar em Salvador para dali retornar a Portugal, ele acaba naufragando na costa brasileira e durante o seu naufrágio acaba caindo nas mãos aí dos índios caetés, né? E acaba então também virando o prato principal aí de um banquete antropofágico, né? O segundo governador geral do Brasil, então, vai ser o seu Duarte da Costa, né? O Duarte da Costa ele vai ter aí como ponto marcante que ele vai trazer consigo o seu José de Anchieta, e o seu José de Anchieta e outros jesuítas vão ser responsáveis pela fundação do Colégio São Paulo, que depois vai dar origem à cidade de São Paulo, né? E
o seu José de Anchieta vai ser também a pessoa que vai criar o primeiro dicionário tupi-guarani português para facilitar a comunicação então com os indígenas, né? Que é um ponto bem importante. E também durante a sua vinda virão aí 6 meninas órfãs, né? Então 6 meninas retiradas aí de orfanatos religiosos católicos lá de Portugal para serem dadas em casamento aos homens aqui da colônia. E aí é uma situação realmente bem chata, bem terrível, né? Se pensar a situação dessas meninas saírem lá de Portugal com 12, 15 anos de idade para vir aqui casar com degradado, né? Com homem já com mais de 40, às vezes até 50 anos de idade, apenas porque ela era branca e para que ela trouxesse um pouco de cristianismo àquele homem que de cristão já havia perdido muito, né? Então, mas que era uma reclamação dos bispos, né? Eles, não só dos bispos, mas também dos padres jesuítas, aí de que o povo que veio para cá havia se esquecido aí de como se proceder de maneira cristã, então precisavam vir mulheres decentes para se casar com esses homens, para ver se esses homens aprendiam a se comportar, né? Juntamente aí durante o governo do Duarte Costa, aí você vai ter a invasão da França Antártica, né? Que eu passei um outro videozinho aí falando um pouquinho sobre ela e com algumas recomendações de leitura para vocês. Mas ele não vai conseguir expulsar os franceses. Quem vai expulsar os franceses vai ser apenas o Mendes Sá, que é o governador-geral que veio na sequência, que vai então conseguir aí expulsar os franceses que haviam se instalado onde hoje é o Rio de Janeiro. Então aí durante logo esses primeiros anos aí, né? Então durante esses primeiros 70 anos da colônia, você tem aí a fundação aí de 3 cidades importantes, né? Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Beleza, galerinha? Até mais!